Olá, essa videoaula é sobre o questionário no Google Sala de Aula. Vamos ver as possibilidades do uso de questionário. Primeiro, ao criar esse tipo de atividade, você vai selecionar a opção Atividade com Teste no momento de criar a atividade dentro da sua sala de aula no Google. Dentro do questionário, você pode escolher uma chave de resposta e isso vai permitir com que o questionário seja corrigido automaticamente. Mais de uma alternativa pode ser marcada como correta. No entanto, o mesmo peso será atribuído para as respostas marcadas como correta, nesse tipo de atividade. E as notas serão importadas direto para dentro da sua sala virtual no Google Sala de Aula. Para elaborar o questionário, você pode utilizar diferentes tipos de perguntas diferentes. Você pode escolher resposta curta, um parágrafo, que é uma resposta discursiva mais longa, questões do tipo múltipla escolha, com caixas de seleção. A diferença de múltipla escolha para caixas de seleção é que na múltipla escolha o estudante pode escolher uma alternativa, na caixa de seleção ele pode escolher mais de uma. Você também pode escolher lista suspensa, pode pedir para os estudantes fazerem um upload de arquivo, enviar um arquivo para você. Nesse caso, o arquivo será anexado no seu Google Drive institucional, se você estiver usando uma conta institucional, ou pessoal, se você estiver usando uma conta pessoal. E outras possibilidades também, como uma escala linear, que o estudante escolha uma opção dentre a escala, uma grade de múltipla escolha ou uma grade de caixa de seleção. E eu recomendo que você elabore o questionário usando um editor de texto, o Word, por exemplo, ou o editor de texto do próprio Google, porque assim você fica com as questões já salvas antes de entrar na sala de aula do Google. Se algo acontecer com o computador, você não perde o seu trabalho. Apesar de que os questionários do Google e a sala de aula do Google vão atualizando e vão salvando automaticamente na nuvem todas as alterações. Agora, vamos para a sala de aula do Google para saber como inserir essa atividade com teste na sua sala de aula virtual. E para esse vídeo, eu também recomendo que você assista no momento que você for fazer a sua atividade tipo teste agora, dentro da sua sala virtual. Então, você pode ir pausando enquanto eu vou explicando e fazendo a atividade ao mesmo tempo. Vamos lá para a sala? Para criar uma avaliação com teste, uma atividade com teste, você seleciona a opção Atividade com teste. Assim que você cria, existe a opção de você atribuir um título ou as instruções. Para o título, eu vou usar a opção Questionário e as instruções, responda o questionário clicando abaixo. E aqui temos as opções de que sala de aula, que turma você inserir a atividade, para quais alunos enviar, quantos pontos atividades, se você vai atribuir uma data de entrega e qual tópico que esse questionário deve ser inserido. Existe a opção também de você inserir a rúbrica, se for uma atividade discursiva ou uma atividade múltipla escolha que você queira explicar para o aluno os seus critérios de excelência para correção. E até mesmo se você utilizar a opção de ele fazer um upload de arquivos, certo? Após você criar esse momento inicial do seu questionário, o Google cria automaticamente um questionário em branco. E você deve clicar nele para poder abrir esse questionário. E aí ele dá a opção de você colocar um título, mais uma vez. E você pode descrever. Que eu coloquei uma atividade referente à primeira VA. Vamos dar esse exemplo. Então, você vai montando o seu questionário. Você pode colocar quantas questões você quiser e você pode criar questionários diferentes ou embaralhar as questões dentro de um mesmo questionário para poder enviar para alunos diferentes.
é uma opção para todos os alunos não terem acesso ao mesmo questionário e assim não conversarem sobre as possíveis respostas. Então, vamos fazer aqui algumas questões para ver como podemos configurar. Que é aqui uma questão 1, uma questão do tipo múltipla escolha. E agora vou colocar algumas alternativas. Nessa minha opção daqui, a resposta correta é essa segunda opção. Então, na chave de resposta, eu vou informar que a segunda alternativa é a correta e eu vou atribuir um ponto a essa questão. E você pode adicionar uma devolutiva de resposta. Se o estudante marcar qualquer uma das questões, o que é que você vai dizer? Que a resposta correta seria, por exemplo, essa alternativa, a segunda alternativa, e por que ela está correta. Depois de atribuir qual é a chave da resposta, você pode tornar a pergunta obrigatória, porque assim o estudante precisa responder, certo? E essa questão é do tipo múltipla escolha. Se quiser, você pode adicionar uma imagem, por exemplo, se a questão tiver precisar de uma informação desse tipo. Depois de criar a sua primeira questão, você pode duplicar essa questão para poder inserir outra, ou você pode inserir uma nova questão e continuar a montar o seu questionário, certo? Então, permita-me adicionar apenas mais uma pergunta. Para esse caso, a última resposta dessas alternativas que eu apresentei é a correta. Mais uma vez, um ponto. Se mais de uma alternativa estiver correta, você pode selecionar e assim o estudante pode acertar marcando uma ou outra. Como eu falei anteriormente, existem muitas outras opções de tipos de perguntas dentro do questionário do Google e vale a pena fazer testes para descobrir a melhor que se aplica dentro da realidade da sua disciplina. Depois que você terminar de criar o seu questionário, você fecha, simplesmente fecha, porque o Google vai para a nuvem todas as questões que você criou e volta para a sua tela que você estava criando o questionário. Depois de ter configurado tudo, você tem a opção de criar atividade, programar ou salvar o rascunho. Esta foi a nossa aula sobre questionário no Google Sala de Aula. Até breve!